Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações. E também, para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas nossas redes sociais. Eu me chamo Thaísia Teixeira, sou graduanda em licenciatura em Ciências Biológicas na Unesp de Ilha Solteira. Hoje eu vou estar dando continuidade ao tema Sistemas do Corpo Humano e vou abordar com vocês um pouco sobre o sistema digestivo. Espero que gostem da aula, que ela seja proveitosa. Então, bora lá começar? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou estar abordando hoje em nossa aula sobre o sistema digestivo. O que eu vou trazer nesta aula? Eu vou trazer a função do sistema digestivo, a morfologia desse sistema e também como ocorre o processo de digestão. O sistema digestivo, ele tem a função de realizar a digestão dos alimentos. Então, o que ocorre? No sistema digestivo, ele contém órgãos especializados na quebra de alimentos em partículas menores, facilitando desta forma a absorção dos nutrientes pelo nosso organismo. Bom, as principais funções do sistema digestivo, então, é promover a digestão de proteínas, carboidratos e lipídios dos alimentos e bebidas que consumimos. Então, ele vai ter a função de digerir aquela maçã que comemos, aquela banana, aquele suco de laranja, e também absorver os nutrientes presentes nesses alimentos. E também, quando ingerimos os alimentos, podemos casualmente ingerir micro-organismos nocivos ao nosso organismo, que pode vir a acarretar infecções, intoxicações alimentares. Então, desta forma, ele tem a função de possibilitar uma barreira imunológica para o nosso organismo, nos mantendo saudáveis, com saúde. Então, desse modo, ele vai regular o metabolismo e o sistema imunológico, de modo a manter o bom funcionamento do nosso organismo. Agora eu vou falar com vocês sobre a morfologia do sistema digestivo. Vou dar início pelas glândulas anexas, que liberam secreções que participam do processo de digestão. Então, as glândulas anexas é o pâncreas, o fígado, acompanhada da vesícula biliar, as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais. Dando continuidade à morfologia, à anatomia do sistema digestivo, temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, tá bom? Então, a morfologia do sistema digestivo vai se dar dessa forma. A gente apresenta dois tipos de digestão, que é a digestão mecânica e a digestão química, né? A digestão pode ser dividida dessas duas formas. Temos como exemplo de digestão química as enzimas. E quais enzimas? Temos como exemplo a amilase, a pepsina, a lipase, o suco pancreático, a bile e o suco entérico. E como digestão mecânica, temos os dentes, a língua e os movimentos peristálticos. Ao longo desta aula, eu vou estar abordando com vocês mais profundamente sobre cada uma, como é a função de cada uma, tá bom, pessoal? Então, ao longo da aula, eu vou estar comentando com vocês. Então, afinal, né, como ocorre o processo de digestão? Então, eu vou estar abordando com vocês agora, explicando certinho como ocorre esse processo de digestão. Bom, a digestão começa pela boca. Então, é onde a gente ingere o alimento inicialmente e é onde ocorre começa o processo de digestão. O processo de digestão, então, vai ter início na boca. O alimento ingerido vai sofrer a ação mecânica dos dentes, né? Então, a digestão mecânica. Nessa ação dos dentes, os alimentos serão cortados, triturados em partículas menores. Dessa forma, vai facilitar a ação das enzimas. Além da atuação dos dentes, na boca o alimento também sofre a ação da saliva, a qual são secretadas
pelas glândulas salivares. A saliva, além de deixar o alimento mais molinho, mais molhadinho, quando a gente ingere o alimento na boca, vocês já perceberam que o alimento fica mais molinho, mais úmido? Então, é a saliva agindo. Mas também nela é encontrada a amilase salivar, que é uma enzima que atua quebrando os carboidratos. A enzima amilase ela vai quebrar o amido, então vai quebrar um grande polissacarídeo e vai transformar em moléculas muito menores, denominado maltose, um disacarídeo. Na boca, também temos uma outra estrutura muito importante, que é a língua, pois ela vai auxiliar para que o alimento se misture com a saliva, formando assim um aglomerado denominado bolo alimentar. Então, a língua vai estar misturando esse alimento com a saliva, o transformando, em um bolo alimentar. E também, pessoal, ela vai auxiliar a mover o bolo alimentar para o fundo da cavidade oral, para que ele possa ser deglutido, para que ele possa ser engolido. Então, após isso, o bolo alimentar vai seguir em direção à faringe. A faringe é um órgão comum ao sistema digestivo e ao sistema digestório. Então, ela vai se abrir em direção à traqueia e também em direção ao esôfago. Então, esse bolo alimentar que veio, ele vai seguir em direção ao esôfago, pois a epiglote efetua o fechamento da laringe, Então, impossibilita que ele siga em direção à traqueia e vá em direção ao esôfago, que é a direção correta, funcionando assim como uma válvula, permitindo a passagem do bolo alimentar em direção ao esôfago. O esôfago é responsável por ligar a faringe ao estômago. Então, quando esse bolo alimentar ele chega ao esôfago, ele vai se movimentando a partir de contrações peristálticas. Então, vai ter a contração e o relaxamento desse segmento do sistema digestório, Então, vai ter esse movimento que vai empurrar o bolo alimentar ao longo dele, em direção ao estômago. Essas contrações, ela é uma digestão mecânica, tá, pessoal? Como eu falei no início da aula para vocês, então esse é um exemplo de digestão mecânica. Então, a partir dessas contrações, esse alimento vai seguir em direção ao estômago, tá? E agora eu vou estar comentando para vocês um pouco mais sobre o estômago. O estômago, pessoal, ele é caracterizado por ser uma porção dilatada do sistema digestivo e a anatomia, ele vai apresentar em sua anatomia a divisão em cárdia, fundo, corpo e porção pilórica. A cárdia, que está logo abaixo do esôfago, é uma válvula que permite a entrada do bolo alimentar, mas impede a saída do bolo alimentar. E a porção pilórica, que vocês podem ver ao final da imagem, impede que o alimento saia do estômago antes de passar pelo processo de digestão. E quais as secreções presentes no estômago? Temos o muco, que vai proteger as agressões do suco gástrico, porque ele é bem corrosivo. Então, esse muco vai proteger nosso estômago desse suco gástrico que é corrosivo. Por isso, quando por algum motivo ocorre o desequilíbrio dessa proteção, o resultado é uma inflamação da mucosa, ou gastrite, como é popularmente conhecido, tá? Então, vai gerar uma dor no estômago, que é a gastrite ou úlceras no estômago. Também é encontrado o ácido clorídrico e as enzimas digestivas, como a pepsina e a lipase. A pepsina, ela é uma enzima presente no estômago, ela é secretada em sua forma inativa, que é o pepsinogênio, e é convertida em pepsina pela ação do HCl. Então, pela ação do ácido clorídrico, ela é convertida em pepsina, conseguindo dessa forma, então, hidrolisar as proteínas, dando seguimento à digestão. E também encontramos a enzima lipase, que ela vai dar início à digestão dos lipídios. Tá bom, pessoal? Então, no estômago, o bolo alimentar vai sofrer a ação do suco gástrico, que é a pepsina mais a lipase,
que também e vai ser misturado, né? Esse bolo alimentar vai ser misturado ao suco gástrico a partir da atividade muscular. Então, vai ter aquela agitação ali no estômago, misturando o suco gástrico ao bolo alimentar. E esse bolo alimentar, misturado ao suco gástrico, ele vai ser chamado de quimo a partir daí, tá bom? Bom, e dando continuidade, o alimento seguindo no sistema digestivo, ele vai ser direcionado ao intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e ilho, como vocês podem ver a divisão, a imagem ao lado. Ele é um tubo longo, em média de 6 a 7 metros, que vai quebrar o alimento em partículas ainda menores, usando enzimas que vêm do pâncreas, fígado, através da vesícula biliar e do próprio intestino delgado, para que os nutrientes sejam absorvidos pela corrente sanguínea. Bom, no duodeno, o quimo que vem do estômago sofre ação do suco pancreático, da bile e do suco entérico. E eu vou estar explicando um pouquinho mais para vocês sobre como é cada uma dessas secreções, tá? O suco pancreático, ele é uma glândula anexa que é responsável pela produção de uma solução alcalina, rica em bicarbonato e também enzimas, como a tripsina e a quimiotripsina, que atuam nas proteínas. As nucleases pancreáticas atuam nos ácidos nucleicos e a lipase pancreática atua nos lipídios. A bile, ela vai ser secretada, produzida pelo fígado. E diferente das outras, ela não é caracterizada por ser uma enzima. Ela é uma secreção de sais que atuam como emulsificantes. Ou seja, funcionam como detergentes, facilitando a ação das enzimas responsáveis pela quebra de gordura. E também temos o suco intestinal, o suco entérico. Ele vai ser produzido pelo próprio intestino delgado e dentre as enzimas encontradas no suco entérico, destaca-se a maltase, que atua na maltose, a sacarase, que atua na sacarose e a lactase, que atua na lactose. Então, pessoal, no duodeno, vamos ter, então, a ação dessas secreções, tá? Depois que os nutrientes são absorvidos do quimo, as substâncias que não servem mais para o organismo serão transformadas em uma pasta grossa e esbranquiçada chamada de quilo, que será encaminhada em direção ao intestino grosso. Bom, o intestino delgado também é dividido em jejuno e ilho. O jejuno e ilho são porções seguintes do intestino delgado que atuam principalmente na absorção dos nutrientes, graças à presença das vilosidades e das microvilosidades, que vai aumentar a superfície de absorção. Então, vai aumentar a superfície para que os nutrientes sejam absorvidos e direcionados para o sangue. As substâncias que ainda residem ali desse processo digestivo passam para o intestino grosso, tá? Então, o que ocorre no intestino grosso, nesta parte do processo digestivo? Bom, o intestino grosso ele vai ser responsável pela absorção de água, tanto a ingerida quanto a de secreções digestivas, Então, vai ser tanto da água que bebemos quanto das secreções digestivas e formação da massa fecal. Então, o líquido é absorvido e os resíduos são conduzidos por movimentos musculares. E eu esqueci de falar, o intestino grosso ele é dividido em 3 partes: seco, cólon e reto, tá bom, pessoal? Então, os resíduos ali, que são compostos basicamente de restos de comidas e bactérias, tá? Esses resíduos que vão sendo conduzidos ao longo do intestino grosso por movimentos musculares, eles são compostos basicamente de restos de comidas e bactérias. Essas bactérias sintetizam vários tipos de vitamina, como a produção de vitamina K, de vitamina B12, de riboflavina,
tiamina, dentre outras. E, além de tudo, protege a gente de micro-organismos que podem causar danos ao nosso organismo. Tá bom? E, por fim, essa massa fecal, ela vai ser direcionada ao reto. O reto, ele vai abrigar os resíduos, né? E também, o reto é responsável por nos informar quando a gente precisa no banheiro. Então, quando esses resíduos chegam no reto, mensagens vão ser enviadas ao nosso cérebro e vai avaliar se é possível ou não irmos no banheiro, né? Então, quando dá aquela vontade de ir no banheiro, é o reto, a partir de sensores que estão ali presentes, nos avisando que está no momento que está na hora de irmos no banheiro, né? E aí vamos avaliar se é possível ou não. E por último, temos o ânus, que é a última parte, né, do sistema digestório. Ele tem aproximadamente 5 centímetros e é formada por músculos e 2 esfíncteres, um interno e outro externo, que são importantes no controle das fezes, né? Então, se a gente pode evacuar, ele vai relaxar, né, para que esse material saia. Se a gente não pode, ele vai ficar contraído, impossibilitando que esse material saia, né? Possibilitando que esse material permaneça ali. Tá, pessoal? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula, que ela tenha sido produtiva. E em breve a gente se encontra, tá?